Olá, hoje estamos aqui na nossa primeira entrevista, né? Podcast por Minas. Estamos aqui com o Dr. Vinícius, médico da família, já foi vice-prefeito, já foi vereador, uma pessoa que todos nós conhecemos. E queria, Dr. Vinícius, aproveitar a oportunidade e dizer assim, que você tem rodado por várias cidades de Minas, com um movimento intitulado Por Minas, né? E qual é essa Minas que você tem encontrado nessas suas andanças? Eu sempre andei muito, assim, por Minas Gerais, né? Quando eu me formei, eu fui trabalhar em Brumadinho, então trabalhei em Pedro Leopoldo, então eu sempre rodei muito o estado, né? E já se fala, né? As Minas são muitas, né? Então, quando a gente chega nas cidades, fora da região de Betim, fora da região metropolitana, aquelas pessoas acolhedoras, você vê toda hora elas te chamam para poder tomar um café, comer um bolo. E no meio da rua, semana passada, a gente estava lá, vimos um pé de pitanga, então já fomos lá no pé de pitanga. Então, assim, é muito gratificante, é muito gostoso poder escutar as pessoas, poder conversar um pouco com elas. E sempre a gente vai, conversa um pouquinho sobre política, sobre a situação da cidade. Aí elas falam, você é médico, né, doutor? Sou médico, médico de família. Aí sempre puxo para a área da saúde. Não, porque eu preciso olhar isso, minha avó tá assim, minha tia tá assim. Então, acaba que aquela caminhada nossa ali na cidade, por eu ser médico de família, então a minha formação é medicina de família. Então, na nossa formação, quando está no posto de saúde, faz visita domiciliar. Então, eu tenho isso muito natural e é muito gostoso, muito gratificante ter essas conversas, encontrar com essas pessoas. E a gente tem andado muito, né? E tem conversado muito. E a gente sabe que tem muito trabalho a se fazer. E dentro dessa perspectiva, né, de estar rodando o Estado, igual falou, dentro da área da saúde, o que mais te marca quando a pessoa vem te falar, especialmente da área da saúde? A área da saúde, a saúde pública, né, me preocupa um pouco, né, porque muitas pessoas, meu telefone chega muitas mensagens, muitos pedidos de transferência, muitas cidades não têm um serviço de alta complexidade, ou seja, precisa fazer uma cirurgia neurológica, muita cidade não tem um CTI, muitas pessoas esperando por anos por uma cirurgia, por uma consulta, então isso me preocupa muito. E eu, como médico, eu fico dizendo, nós precisamos resolver. Mas muitas vezes a gente não consegue resolver, não depende somente de mim. Mas a gente tenta, de alguma forma, tentar orientar, tentar ajudar, mostrar um caminho mais curto. Então, essa questão a questão da saúde pública, me preocupa muito. Interessante. O senhor é muito conhecido justamente por essa política de rua, né? E falando dessa política de rua, em que você atribui mais essa sua característica? Ao seu ofício de médico, sua função política? A qual dos dois você atribui essa sua característica de fazer a política de rua, não a política de gabinete? Não é nem a médica nem a política, é a minha característica. Eu sempre gostei, eu gosto muito de estar na casa das pessoas, de estar onde elas estão, né, no que seja no serviço, que seja na rua, porque só aí que nós vamos saber a real situação da cidade, do bairro, daquela rua. Porque se você fica dentro de um consultório, se você fica dentro de um gabinete, enquanto você tem um cargo político, você não vê a real situação. Verdade. E por isso, eu volto a falar, pela minha formação de medicina de família, nós temos a visita domiciliar. Então é aquele momento que nós percebemos que aquele problema de saúde é um problema social, é um problema familiar, não é somente medicação. E quando você vai também, né, pensando no lado político, doutor, aqui nós precisamos de uma creche, aqui a rua está precisando de mais limpeza, aqui nós precisamos de uma escola, aqui os meninos não têm o que fazer, não tem um projeto social. Então isso que facilita muito você perceber a situação, perceber o que você pode ajudar, o que você pode melhorar. Eu, enquanto médico, né, enquanto político também. Falando em presença, a sua campanha em 2024 a prefeito de Betim chamou a atenção muito por isso, uma campanha de rua, que teve muitas caminhadas. Como que foi ver tanta gente se identificando com esse estilo
de fazer política perto das pessoas? É muito gratificante, é muito gostoso. A campanha nossa foi uma campanha de corpo a corpo mesmo. Nós andamos aí praticamente todas as grandes avenidas da cidade de Betim, todos os bairros, todas as regiões. Não foi uma nem duas vezes, não. Então, é essa política que eu sempre fiz e essa política que eu sempre vou fazer. Porque quando você está caminhando, você consegue conversar com a dona Maria, com o seu João, conversar com o seu José, entender o que está acontecendo, o que pode ser ajudado numa campanha política, o que pode ser ajudado para aquela, o que aquela região precisa. E eu gosto muito de caminhada. Gosto muito de caminhar, de conversar, de fazer aquela campanha corpo a corpo mesmo. É uma campanha cansativa, porque você tem que rodar toda, no caso, uma eleição municipal, toda a cidade. Porque é muito fácil você fazer uma campanha dentro de um gabinete, né? Dentro de uma, não um gabinete não, dentro de uma estrutura tecnológica que você pode jogar isso na rede social, pagar para o impulsionamento. Então, assim, é muito fácil, né? Para quem tem estrutura, quem tem dinheiro. Mas eu nunca gostei de fazer esse tipo de política. Sempre gostei de estar junto das pessoas, caminhando, andando. E você vê, eu dou exemplo da nossa campanha de 2024 para prefeito, o tanto que ela foi assim, subiu o tanto das pessoas aderindo. A última caminhada que nós fizemos na Avenida Amazonas, região central, no sábado, antes da eleição, foi uma coisa maravilhosa. A energia. Então, isso eu não tiro isso de campanha nenhuma minha, de nenhuma atuação, nem como político, nem como médico. Vou estar sempre no meio das pessoas. E eu estava lá nessa caminhada, hein? Todos nós estávamos. O que essa campanha de 2024, essa campanha que você disputou para prefeito em Betim, ela é esse jeito mineiro de enxergar as coisas, o que você pode dizer que ela te ensinou sobre a importância do diálogo com as pessoas? A campanha, essa nossa de 2024 para prefeito, foi uma campanha que ela foi tendo uma adesão da população muito grande. Né? E a população via nas nossas... na nossa campanha, nas nossas caminhadas, nos próprios debates, a nossa sinceridade. Nós é sincero. Eu, enquanto candidato a prefeito, Ana Paula, como era minha vice, e tinha uma sinceridade. Essa campanha nossa para prefeito, para prefeito em 2024, foi uma campanha que eu aprendi muito com ela. Primeiro que depois da campanha eu encontro, né, com muitas pessoas, Vinícius, que pena que você não ganhou, mas na próxima estaremos juntos de novo. Eu agradeço. Sente falta disso, né? Cidade, assim. E acho que muitos eleitores arrependeram. E o fato de eu estar sempre na rua, sempre atendendo e conversando, as pessoas falam muito comigo. Não, doutor, que pena que você não ganhou. E o diálogo. Eu sempre conversei. Eu acho que isso é da minha pessoa, enquanto Vinícius, e também enquanto médico. Porque o médico não conversar, se o médico não fizer uma boa anamnese, né, que aquelas perguntas iniciais, você não tem um diagnóstico. Então, o diálogo ele é muito importante. Não tem uma verdade absoluta. Tanto é que quando eu vou conversar com um paciente meu e nós vamos chegar num tratamento, a gente sempre faz um tratamento compartilhável assim. E aí? Essa medicação, você acha que você vai conseguir tomar? Você acha que ela vai ser boa para você? Como é que você acha? Então, eu acho que o diálogo, os dois lados têm muito a ganhar. E eu sempre fui a favor do diálogo, sempre uso o diálogo enquanto médico, enquanto pai, enquanto marido, enquanto político. Eu acho que a importância do diálogo, onde você consegue resolver muitos problemas ali, sem levar isso para um extremo. Luiz, só se você me permite, eu sei que você está ansioso para fazer uma pergunta aí, e eu queria, só dentro desse tema, eu queria te perguntar o seguinte, é possível fazer uma construção desse diálogo de maneira coletiva? Na sua visão, você acha que é possível a gente fazer essa construção do diálogo de maneira coletiva? Porque na campanha, às vezes, a discussão é muito individualizada, né? Você vai fazendo uma visita. Agora eu falo assim de uma maneira coletiva. Você acha que é possível fazer esse diálogo de maneira coletiva? Sim. O diálogo de uma maneira coletiva é muito importante, porque o mandato, né, pensar aí, né, como eu sou pré-candidato a deputado estadual, pensando lá, o mandato de deputado estadual, por exemplo, tem que ser um mandato coletivo.
Tem que ser um mandato com a participação da população, com a participação das lideranças, com a participação das cidades que estão junto nesse projeto. Por isso que nessa caminhada nossa é por Minas, né? Então, quando você tem essa questão de compartilhar, ela é muito importante. Até para poder... Porque, Vinícius, você é deputado, pensando, né, em 2026, você elegeu, você é um deputado estadual, agora lá no norte de Minas, na cidade X, está precisando disso. Então, se você tem um mandato onde você consegue agregar, consegue pegar, absorver todas essas pessoas, fazer um mandato coletivo, você consegue resolver muitos problemas da cidade. Se você faz um mandato somente para você, acaba sendo uma coisa muito egoísta. Verdade. E a gente falando de coletividade, a gente não pode deixar de falar de saúde pública, né? Que ela é um reflexo do quanto que o Estado ele escuta ou não a população. O senhor, como defensor do SUS, hoje o que mais te preocupa na saúde pública do Estado de Minas Gerais? O acesso à saúde pública. E muitas pessoas morrem por não ter acesso. Porque não adianta você ter... Eu sempre bato na tecla que eu sou médico de família. Se nós, os gestores, né, tanto o prefeito quanto o governador, entender que a atenção básica ela é muito importante, você tem um reflexo positivamente em todas as zonas. Na atenção secundária, que são nas UPAs, na atenção terciárias, que são nos hospitais. Porque se você tem uma saúde pública, um posto de saúde em que a pessoa chega, tem acesso ao médico, onde ele pede um exame, que seja um exame de sangue, uma tomografia, um eletrocardiograma, o paciente consegue fazer, ele consegue voltar para te mostrar, você consegue encaminhar um paciente para um cardiologista, para um neurologista, para um nefrologista, que é o médico dos rins, com facilidade. Você consegue, muitas vezes, resolver todos esses problemas aqui na atenção primária. Eu acho que o encaminhamento, às vezes, até acontece. O que não acontece é, de fato, o paciente ser encaminhado, né? O pedido... Esse é o problema da saúde pública eu falo de Betim, do Estado, porque os pacientes eles precisam de uma atenção especializada, de um endócrino, de um neuro, e muitas vezes não conseguem. Vai passar aí 2, 3 anos esperando uma consulta. E quem estiver escutando aí, quem estiver nos vendo nesse podcast, deixa aqui seu comentário. Como que está a saúde pública aí da cidade de Betim, da sua cidade, como que está? Deixa aqui, vamos ver como, vamos fazer o termômetro de como está a saúde pública. Isso me preocupa muito, porque muitas pessoas, por exemplo, o caso da oncologia, do câncer, as pessoas precisam de um exame rápido, porque não adianta eu pedir uma tomografia para um paciente com suspeita de câncer e ele ter, daqui de um ano, voltar com essa tomografia para mim. A evolução é outra. Então, o que me preocupa é o acesso e o que me preocupa nos gestores é falar que saúde, o gasto é grande. Mas não é um gasto grande, é um investimento. E priorizar a saúde pública, priorizar o investimento na saúde, é valorizando o servidor, é dando mais estrutura para quem está trabalhando, é dando mais acesso para os pacientes, para as pessoas, para os familiares. Então, isso que eu acho que está faltando um pouquinho de humanização no SUS. E a gente trazendo a questão até do próprio tema do Enem, né, aproximadamente hoje 80% dos idosos são dependentes do SUS. Como que o Estado pode tentar cuidar melhor dessa área? Não só da saúde, mas de todas as áreas que envolvem os idosos, porque nós também chegaremos lá. Eu trabalho hoje em um hospital particular, né, como um hospital de convênio, e eu tenho conversado com vários colegas médicos, enfermeiros, técnicos, o tanto que o perfil do paciente que chega no hospital está mudando. Hoje, o número de idosos é muito grande. Então, o envelhecimento da população, pela tecnologia, né, pelo acesso à medicação, pelo acesso à informação, as pessoas estão vivendo mais. Mas viver mais não quer dizer ter qualidade. E nós temos que buscar qualidade de vida para esses idosos. Por isso que a prioridade na saúde é ter o quê? Programas para o idoso. Quando eu trabalhava no posto do Angola, em Betim, nós tínhamos lá um grupo de viola. Então,
esse grupo de viola, tinha vários idosos que tocavam lá e eram os idosos que menos iam no consultório. A promoção da saúde. Promoção da saúde. Pois Você é. dá um lazer para o idoso, porque muitos idosos trabalharam a vida toda, aposentaram, e depois, e aí? Né? Então, muitos entram em depressão, ou muitos deixam a doença que está tomar conta, porque não tem uma ocupação. Então, fazer programas para o idoso de acesso à cultura, ao lazer, à própria saúde também. Então, tem que conscientizar que a população está envelhecendo. E nós precisamos olhar para os idosos. Eu tenho meu pai, minha mãe, então, meu pai com 73, minha mãe com 70, então são idosos. Também eu tento sempre estar perto deles, mas nós precisamos estar perto de todos os idosos, mais próximo possível. Eu, particularmente, falando dessa questão do idoso, tenho lá minha mãezinha, né? Completou agora 72 anos, e tenho meu sogro e minha sogra, que estão com 73. E eu vejo assim, a maior dificuldade do idoso o idoso vive um problema de solidão. E não é aquela solidão de companhia, é a solidão de não ter o que fazer, de acordar... Ser útil, né? E aí, o que eu vou fazer hoje? Que enquanto a gente trabalha, eu acordei, vou trabalhar, voltei de serviço, vou preparar o almoço. A pessoa quer ser útil, a pessoa quer ser... não, eu sou importante, porque a partir do momento que você não dá uma função para o idoso, você não tem... deveria ter programas nas empresas, sabe? Para poder ter acesso, dar emprego para esses idosos de alguma área lá menos... mais tranquila, tem que dar uma opção... Ocupação. Uma ocupação. Tem que dar uma ocupação. Eu acho que e assim, em muitas regiões, a gente, permanecendo ainda no tema de saúde, a gente sabe que falta estrutura, infraestrutura, coisa básica, como, por exemplo, uma medicação. A gente sofre, e não precisa ir para o interior de Minas, não, ou do Brasil. Nas capitais, nas grandes cidades, como é o caso de Betim, você vê falta de especialista, falta de medicação, falta de material humano para atender, no caso médico. Material básico, uma luva, gazinha, material básico, você vê isso na realidade em muitas cidades. Pois é, eu queria saber, na sua opinião, o que falta para o poder público, de fato, assumir essa responsabilidade, que é dele, de fato, o poder público assumir essa responsabilidade e entregar para a população, de fato, um serviço que seja eficaz para a população. Na sua opinião, o que falta? Falta planejamento. Primeira coisa é planejamento e colocar pessoas competentes nas suas áreas. Não adianta eu, que sou médico, me colocar numa área de eletricista, né? Ou me colocar numa área de obras, por exemplo. Então, assim, não quer dizer que o médico tem que ser um secretário de Estado de Saúde, tem que ser um ministro da Saúde, não é isso. Mas que tenha um mínimo de conhecimento. Então, eu vejo muitos lugares, em muitas cidades, colocam por acordos políticos pessoas que não têm nenhuma... Eu falando de saúde, né? Que não tem nenhuma experiência com a saúde pública, não entende de saúde pública e não tem um planejamento e não priorizam. Então, prioriza mais os acordos políticos do que investir de fato na saúde pública. Que o paciente chega na farmácia e tem um medicamento, que o paciente tem um exame na mão e ele consiga fazer. Então, muito disso, de planejamento e de pessoas competentes. Nós temos hoje muitas pessoas competentíssimas, principalmente na área da saúde, que estão sem ser, vamos falar, sem estar atuando, que poderia estar contribuindo muito, tanto na cidade de Betim, quanto no estado. Conheço muitas pessoas que poderiam estar contribuindo muito, mas por questões políticas, né, por vaidade, acaba atrapalhando muito essa questão E quem sofre com isso tudo, no final das contas? A população. Infelizmente, o que a gente vê e assiste, é muito nítido isso, se tratando de poder público, a influência política, né? Recentemente, a gente teve uma notícia nos jornais sobre isso, a perseguição do servidor público por questões políticas é muito grande, porque no setor privado você afasta a pessoa por incapacidade técnica.
Já no poder público, não. Você afasta a pessoa por uma questão ideológica partidária, política partidária. Aí, às vezes, você afasta do ofício um profissional excelente naquela área, simplesmente por não compactuar da ideologia política dela. E aí quem sofre é quem está lá na ponta, né? A população. Com certeza. Né? E dentro disso, o senhor destaca sempre o papel de fiscalização. Né? Como que a Assembleia, e não só a Assembleia, as câmaras municipais, os parlamentares podem ser mais atuantes nessa fiscalização, tanto da saúde quanto em outras áreas, por exemplo, a questão de perseguição aos próprios servidores. Como que os parlamentares podem atuar, de fato, na fiscalização do Executivo para que a gente consiga mais efetividade dentro do poder público? Você pega o próprio vereador, o próprio deputado, tanto estadual quanto federal, eles têm um poder muito grande, né? Um poder de ajudar as pessoas. E não adianta esses parlamentares ficar nos seus gabinetes escutando o que deveria fazer ou não. É ir em loco, andar, é ir no posto de saúde, é ir numa UPA, é sentar, fazer uma audiência pública com os servidores a respeito de perseguição, ir até as obras inacabadas do município, buscar por que as contas não estão fechando, por que a dívida da cidade está aumentando, por que não tem médico, por que não tem medicamento. Então não adianta ele ficar no seu gabinete esperando que as coisas vão resolver. Não vai. Então ele tem que ir para a rua, tem que andar, tem que ir em loco, tem que tirar a bunda da cadeira e ir para o trecho mesmo, porque aí você consegue escutar. Eu sempre falo isso. A política boa é aquela política que você faz olhando no olho das pessoas, conversando com as pessoas, entendendo o sofrimento dela. Isso que falta muito nos políticos hoje. Porque a política hoje, o que se vê muito é a questão do poderio financeiro, né? Mas esquece que nós temos que ter bons políticos também na política do Brasil. Então, boas pessoas bem intencionadas. E muitos falam assim, Vinícius, você é médico. Eu recebo muitos pacientes, Vinícius, larga esse de política, senhor, vai medicar, você é um ótimo médico, minha família gosta muito de você. Aí eu tinha até um paciente meu, ele é um paciente assim, eu tenho um carinho muito grande lá do Angola. Eu disse, doutor, isso foi eleição de 2014. Eu passando, aí, como é que tá, seu João? Tá, eu tô bem, doutor. Doutor, você não sabe, não votei em você. O que é isso, seu João? Por quê? Porque senão você ia sair do posto. Então, assim, é um carinho que a população tem comigo, que é muito bacana. Eu entendo o lado dele. Mas o que nós temos que mostrar para as pessoas é que se nós do bem, pessoas do bem, não entrarmos na política, quem vai entrar? Nós tivemos aí no Rio de Janeiro deputados presos envolvidos com o PCC, com o Comando Vermelho. Então, isso nós não podemos deixar. É o único estado que os últimos 5 governadores condenados e presos. Não podemos esquecer do Tocantins, que há quase 30 anos um governador não chega no final do mandato. É muito importante. Isso é muito... E uma história engraçada assim, né? Uma história muito interessante. Falando um pouquinho dessa atuação minha como médico, eu já contei essa história algumas vezes. Eu era do posto do Angola, mandar um abraço para todo mundo lá do Angola, ali da região, que eu tenho um carinho muito grande, onde eu comecei praticamente minha vida enquanto político, enquanto médico. Eu atendia num asilo próximo ali, e nós chegamos no asilo lá, eu atendendo os pacientes e tal, aí tinha 2 idosos lá. 2 idosos com um quadro mais grave, suspeita de pneumonia e tal. Aí eu falei assim, nós precisamos transferir esses pacientes para era o I7 na época. Eu tenho saudade muito grande do I7. Já salvaram muitas vidas ali, eu já levei muitos pacientes para lá. Aí eu falei assim, doutor, vamos ligar. Liguei para a ambulância, doutor, vai demorar um pouquinho para poder chegar aí. Aí eu olhei assim no pátio, tinha uma Kombi. Aí eu conversei com a gente aqui. Eu tenho carteira e tudo. Podemos levar? Aí eu disse, pode. Colocamos 2 idosos na Kombi e eu fui dirigindo. Eu dirigi na Kombi. Cheguei dentro da I7, entregamos os idosos. E, se eu não me engano, um faleceu, já estava mais idoso, o outro nós conseguimos, na época, assim, com a medicação, melhorar e voltar para o Brasil. E é importante isso. E eu falo
bastante sobre essa questão do parlamento, porque a gente vive, não que todos os parlamentares sejam assim subservientes nesse nível, mas a gente vive um momento político no Brasil onde o parlamentar, que foi eleito ali para representar o povo, o advogado do povo, né, ele vira funcionário do prefeito, ou do governador, do presidente, seja lá quem for. E vira o parlamentar, que foi eleito para fiscalizar e criar leis, ele vira um funcionário do executivo. E aí, ao invés de fiscalizar, ele vai seguir a ordem do governador. O que você me diz a esse respeito? Nós temos que entender que nós temos que ter só 3 poderes e elas têm que ser independentes. Não adianta você pegar uma Câmara Municipal ou uma Assembleia, uma Câmara de Deputados, sendo um puxadinho do Executivo. Porque ali a última coisa que eles vão pensar vai ser na população. Então, quando você tem uma liberdade, eu sempre na minha vida política, eu sempre tive isso como uma questão minha de vida mesmo. É ter independência. Então, fui vereador, fui independente, fui vice-prefeito, independente, fui candidato a prefeito, fui candidato a deputado, porque uma coisa é você querer perpetuar no poder, vereador lá 4, 5, 6 mandatos, ser prefeito 2, 3, depois voltar aí. Não. Nós temos que mostrar que a política, ela não é uma profissão. O mandato, ele não é uma profissão. É o momento que você está ali para poder ajudar a população. E quando você está lá e você percebe que você está fazendo a vontade do prefeito, a vontade do governador, aí já acabou toda a sua ideia de um bom político. Um mandatário um representante do povo não pode ser uma agência de emprego, não é verdade? Não pode. Com certeza. Ali tem que ser, nós temos que, o caso legislativo, legislar, fiscalizar o executivo. E o executivo executar, mas tendo independência dos poderes. E entender que a oposição, ela é importante. Ela tem que ter a oposição. Não oposição por oposição, não oposição para poder ficar batendo, não. É uma oposição para poder mostrar, ô governador, ô presidente, ô prefeito, o problema está aqui, vamos resolver. Não é tornar isso como uma questão pessoal. Não. É mostrar que, saúde pública está ruim, está faltando médico. Tem que uma ter ponte, posição, né? Tem um viaduto aqui na frente aqui que está inacabado tem 10 anos. Tem que resolver isso aqui. Então, assim, são questões que nós temos que mostrar. E o prefeito chega e diz, obrigado, fulano de tal, você me ajudou. Vamos resolver isso aqui. Não é tornar isso como, não vou fazer isso porque senão ele vai crescer politicamente, não. Aí já está errado também. A gente tem que entender que nem tudo vem a lembrança do executivo, né? Sim. E o legislador está ali para lembrar, né? Igual o exemplo do viaduto, né? Que não está acabado, começou, mas não acabou. Chega, ô prefeito, no caso do viário, o prefeito, tem que acabar. No caso do governador, o governador, vão duplicar a rodovia, vão fazer isso. E isso é ter posição, não é fazer oposição, Sim. né? É ter posição. Com certeza. E dentro do próprio Estado hoje, até com essa questão dos deputados, vereadores, fazerem da Câmara e da Assembleia um puxadinho do governo executivo, você vê uma questão de renovação muito grande. Você hoje se coloca dentro desse cenário, desse movimento de renovação? Sim. Eu não sou de nenhum grupo político, eu não tenho nenhum padrinho político para poder, você vai ser deputado estadual porque o governador ou o senador, não. Então, eu me considero nesse grupo de independência. E espero que esse grupo cresça cada vez mais, para que nós tenhamos uma Assembleia e uma Câmara de Deputados com qualidade. Eu falo muito isso. Não adianta você ter um melhor prefeito, um melhor governador, um melhor presidente, se você não tem uma Câmara boa, uma Assembleia boa, uma Câmara de Deputado boa. Porque é ali que você vai conseguir legislar e fiscalizar. Se você põe bons vereadores, bons deputados estaduais, federais,
você vê que as coisas fluem, as coisas funcionam. Então, é importante ter bons prefeitos, bons executivos, mas boas pessoas no legislativo também. A população precisa entender, e eu tenho isso com muita clareza, e a população precisa ter essa clareza também, que, de fato, o parlamentar, no caso, o deputado da próxima eleição, né, deputado federal, estadual, seja o que for, ele é que, de fato, representa o povo. Então, é importante a pessoa identificar quem é a pessoa que representa aquela necessidade dela. A gente vê o país dividido esquerda, direita e conservador e essas coisas, progressista, mas é importante, eu digo o seguinte, é importante tanto um quanto o outro. Há quem vai governar para a classe dos LGBTs, por exemplo. Escolha um deputado que se enquadre com aquele perfil e vote nele. Eu acredito que a saúde pode melhorar muito. Escolha um deputado que defenda a saúde. Eu preciso de mobilidade. Escolha um deputado que representa, de fato, seus anseios. Você vê a falta de emprego ou não tem... Escolha um deputado que seja empresário, que entenda de como... Então, assim, você tem que se espelhar não, você tem que colocar naquele deputado, agora como a campanha está chegando, campanha estadual, aquela pessoa que pode ser a sua referência ali. Você sente que a população tem de expectativa no político que está se Cada vez que passa, né, a rede social, né, a tecnologia vai atingindo muitas pessoas. Então as pessoas hoje elas têm acesso àqueles candidatos, àquelas pessoas que elas se identificam, né? Então eu vejo assim, a questão a expectativa da população é que sempre tem uma renovação, que sempre tem aquela pessoa, aquele político que vai olhar para a saúde, que vai olhar para a educação, que vai olhar para a segurança pública. Mas acaba que na campanha todo mundo fala educação, saúde, segurança pública, né? Parece que é uma bandeira de todos os políticos, né? Mas a expectativa é que melhore. A expectativa é que tenha políticos que olhem mesmo para a população. Eu acredito muito ainda. Eu falo que a esperança é a última que morre. Eu tenho muita esperança ainda de ver um legislativo em prol mesmo da população. Você vê muitas notícias aí de muitos políticos que acabam buscando a política só para benefício próprio. Então, eu sempre falo com as pessoas que me rodeiam, das pessoas que que eu tenho um carinho muito grande. Gente, pode acreditar, né? Eu sou o Vinícius pai, esposo, eu sou o Vinícius médico, Vinícius político, é o mesmo Vinícius. Então, é isso que eu falo. E eu vejo no olho das pessoas isso. Não, doutor, na próxima estamos com você de novo. Nós acreditamos em você. Isso é muito importante, você ver uma pessoa dizer, eu acredito no seu projeto. Não é um projeto midiático, não é um projeto de narrativas, não é um personagem que muitos políticos aí fazem. Eu sou o Vinícius. Eu quero estar na política para poder ajudar as pessoas. Eu tenho já a minha profissão, sou cooperado, né? Tenho algumas empreendimentos, mas eu estou na política para poder ajudar. E a partir do momento que as pessoas veem isso no meu olho e eu vejo retorno disso, eu vejo, estou no caminho certo. Não ganhei para prefeito, tive mais quase 80 mil votos, mas Deus sabe todas as horas, acredito muito em Deus, sou um católico atuante, e eu falo, gente, Deus está separando o melhor para mim. Né? Se não for agora, pode ser depois, ou também não for também, entendo perfeitamente. Eu quero ajudar. E outra coisa, a política não é atropelando as pessoas, não é passando em cima de ninguém, né? Não é falando mal de ninguém, não. É fazer a política mostrar que o caminho pode ser diferente. Verdade. Eu vejo que dentro desse assunto das redes sociais, chega o período eleitoral, aparece todo mundo prometendo tudo, né? E o eleitor precisa estar atento porque a gente vê muita carroça vazia, né? Que cara barulhento e blá, 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 e fala. E esse vai ser o primeiro a virar funcionário
do governador em 2027. Com certeza. Porque ele faz muito barulho para atrair voto, pega voto e chega lá e não faz nada, não fiscaliza. Promete emprego para todo mundo. Promete, né? Então, assim, aí faz aquelas promessas, mas não, aí fica, o político, nossa, a classe política não dá para confiar, por causa desses políticos. Então, nós não podemos colocar os políticos, nada, na minha profissão enquanto médico também, não podemos colocar todo mundo no mesmo saco. Não dá. Tem políticos e políticos, tem médicos e médicos, como qualquer outra Não dá para profissão. medir com a mesma régua, Não né? dá. Com certeza. Não, e quando você fala a questão aí, a gente falando aí até da questão, uma coisa que a gente sempre escuta você falando, tanto na rede social quanto na última campanha prefeito de Betim, é preciso ouvir quem está na ponta. O que essa frase te leva nessa caminhada? O que ela te sustenta nessa caminhada? Porque quando você faz uma campanha, vamos falar de campanha, né? Falando da questão política, quando você vai lá na ponta, quando você vai lá num bairro onde você escuta a população, onde você vê as demandas, onde você entende o que é o sofrimento daquela região, você consegue ter um retorno e fazer uma boa política. Tudo isso que eu falo. A minha política, eu enquanto político, eu enquanto médico, eu gosto de estar junto da população, lá na ponta, escutando, dialogando e perguntando o que está acontecendo, por que está assim. Eu vou poder ir lá numa região, na cidade de Betim, ou lá na zona da mata, ou lá no norte de Minas, falar assim, aqui, ó, o que está precisando aqui? Vamos ajudar? Vamos lá no governador? Ah, não conseguimos, então vamos cobrar dele. É escutar na ponta a real situação. Curta aí e siga, tá? Nossos perfis nas redes sociais, por Minas. Isso né, aí. Lécio? E a política mineira ela sempre foi marcada por diálogo. É a política de JK, de Tancredo. Minas Gerais sempre teve esse protagonismo nacional. O senhor acredita que Minas pode ser novamente um exemplo, não só na Assembleia, como no Executivo, um exemplo de diálogo para o Brasil? Minas sempre, sendo o segundo colégio eleitoral, né, do país, sempre muito importante numa eleição nacional. Né? E nós sabemos que Minas sempre ditou muitas regras na questão da política, e eu vejo que Minas é muito importante, mas nós precisamos, para poder ter essa importância, ter bons políticos, ter bons deputados estaduais, bons deputados federais, para que o Estado seja reconhecido como um Estado que sendo reconhecido e respeitado. Eu acho que isso que é a palavra mais certa. Mas para isso vai depender muito da população eleger bons políticos, para poder ter essa fama de um Estado acolhedor, um Estado em que, eu falo mineirinho, né, como pelas beiradas, que sempre definiu muito a questão também da eleição nacional, mas depende muito, porque isso é uma fama nossa, mas para a gente ter essa fama, perpetuar, que nós tenhamos bons políticos para nos representar. Luiz falou uma coisa importante aqui de alguns nomes da história mineira, né, que figuraram no cenário nacional de grande importância se tratando de Betim, que é sua cidade natal, Betim por muitos anos não tem representatividade nem na Assembleia Legislativa e nem no Congresso Nacional. E isso se deu muito pela fragmentação política municipal, provocada por um grupo que quis se perpetuar no poder. E aí você disse isso muito bem, que a política deve ser feita para as pessoas, não para o poder próprio, né? Infelizmente, Betim, um grupo político, quis, né, e tem feito isso perpetuando no poder, e com isso, Betim perdeu sua representatividade. O senhor, na sua percepção, e porque é a minha, o senhor se enxerga como um candidato que tem a possibilidade de resgatar essa representatividade na nossa cidade? Sim. Betim, nós tivemos grandes políticos na cidade de Betim. Ivaí Nogueira, Carlalho Pedrosa, Maria do Carmo, Maria Tereza, Rômulo, Pinduca. Então, assim, inúmeros deputados. Estadual Ciro Pedrosa. Então, tivemos deputados federais, deputados estaduais.
Teve um momento que nós tínhamos 4 deputados estaduais, 2 federais no mesmo mandato. Então, assim, olha o peso que é você ter representação na Assembleia e no Congresso. A importância porque aí você consegue tornar a cidade de Betim, no caso, sendo prioridade. E nós temos muitos anos, e o tanto que se perde de emendas, se perde de priorizar a cidade. E é isso, igual você mesmo falou, Willi, a questão da fragmentação. Então as pessoas acabam votando em pessoas de fora, pessoas que não têm uma identidade com a cidade. Eu falo de fora, não, mas que não tem uma identidade, eu acho melhor. Porque muitos... Eu, por exemplo, eu tenho uma identidade muito grande, por exemplo, com Brumadinho, com Mário Campos, com Igarapé, com São Joaquim de Bicas. Eu já trabalhei lá como médico, eu tenho familiares lá, então eu tenho uma identidade com essas regiões, com essas cidades. Mas muitos políticos não têm identidade com aquela cidade e buscam os votos, acaba fragmentando e os votos vão para fora, ao invés de estar elegendo pessoas que têm essa identidade. E eu tenho certeza que Betim vai resgatar essa identidade. Nós precisamos resgatar essa identidade para a cidade de Betim. De fato, a cidade precisa, né? A cidade precisa dessa representação. Acredito que Nós temos cidades menores aí. Você pega aí a Ibirité, tem deputado federal. Você pega ali Contagem, tem deputado estadual, tem deputado federal. E Betim. Não, sem querer desmerecer, né? Longe disso. As pessoas que estão postulando os cargos são pessoas que eu tenho relacionamento, mas nós temos Divinópolis. Hoje, Divinópolis talvez possa ter governador, senador, deputado federal, 2 deputados federal e um estadual na mesma cidade. É uma cidade pequena, em número de habitantes. Então, mas por quê? A gente vê que existe ali uma construção política para o ganho da população. Não aquela questão de poder. Eu quero poder só para mim, né? Porque ali nós temos... não é só um grupo político que está ocupando todo... Né? Nós temos ali o grupo do Cleitinho, o grupo do Domingos, sabe? São grupos distintos de políticos, né? Mas que estão unidos ali por um propósito. Sim, sim. Né? Sem fazer um merchan aqui de apologia defensiva de candidatura. Eu estou falando de cidade, representação. E Betim precisa disso. Eu tenho certeza que 26 nós vamos resgatar isso. Excelente. Um grande exemplo, né? Agora a gente teve a PEC do referendo sendo votado na Assembleia e durante lá o professor Cleiton, deputado do PV, lembrou a defesa do Ivaí Nogueira em 2000 a respeito do referendo, né, em relação à privatização das estatais. Hoje, Betim figura entre as 10 cidades, né, que são as maiores clientes da Copasa. E nós não temos alguém para representar Betim dentro do assunto tão importante, que independe da posição, sim ou não, mas que tenha a voz de representar quem está em Betim. Nós eu acompanhei essa questão do referendo, e nós não estamos falando nem aqui de terceirizar ou não. Nós estamos falando de tirar o poder da população de escolher, que é um absurdo. E a partir do momento que faz esse movimento, Betim sendo uma das maiores consumidoras aí da Copasa, não tem ninguém que vai nos defender lá na Assembleia. Respeitando todos os deputados, lógico, né? Mas quem da cidade em si que tem esse poder para nos defender? Que conhece ali na essência o desejo do eleitor. Exato. Aí local. que é a hora de você ter um deputado estadual, de você ter um deputado federal, para poder defender os interesses da população em região. Verdade. E aí, para a gente estamos caminhando já para o encerramento, eu queria trazer para um lado assim, mais humano da conversa, o que te move, o que te faz seguir nessa jornada, sabe? E eu queria te perguntar o seguinte, o senhor já disse que cuidar é o verbo que mais te representa, né? O cuidar. E é isso que te move na política também? Sim. Poder cuidar e poder fazer o bem para outra pessoa. Sem escolher, sem esperar que isso retorne. E eu encontro com as pessoas na rua, né? Eu falo, doutor, você me ajudou, você me curou, você identificou a minha doença.
Isso é muito gratificante. Da mesma forma, Vinícius, você, enquanto foi vereador, você nos ajudou em relação a isso. Enquanto foi vice-prefeito, você nos ajudou nisso. Então, isso é muito gratificante. Quando você ajuda, o retorno ele vem em dobro. Você não precisa esperar esse retorno. Então, o meu viés político ele vem nessa questão de poder ajudar, de poder fazer a diferença para o outro, para a população que seja de Betim, do estado de Minas Gerais. Porque nós sabemos o poder que é quando você está no mandato, enquanto vereador, enquanto deputado, o poder que você tem de ter acesso ao governador, de ter acesso ao prefeito, ao senador, para poder mostrar que nós precisamos ajudar tal região. E você fazer isso ajudando, acho que, tenho certeza, que o retorno pessoal, eu falo pessoal, não falo nem político não, é em dobro e o reconhecimento é muito grande. E a Mariana, minha filha, ela fala, quando eu vou com ela no supermercado, papai, é só rapidinho, tá? Nós vamos só comprar um negócio e voltar. Não vai ficar conversando com todo mundo, não. Então, assim, ela fala, gente, papai do céu, vamos embora. Você conversou com todo mundo. Então, todo mundo para, conversa e cumprimenta. E, assim, é muito gratificante. E a minha esposa, Poliana, fala assim, Vinícius do céu, você falou que é só na padaria, mas já tem 1 hora que você foi na padaria e não voltou. Então, Poliana, é que eu parei aqui. Eu parei aqui para conversar como poder ajudar. Chega em casa sem pão, né? Esqueci o pão. Aí você, doutor, minha receita acabou, eu faço receita assim, eu ando sempre com minha receita, meu carinho. Tá na hora, tá aqui, a gente sabe da dificuldade que é de ter o acesso. Então, assim, eu faço isso, o Vinícius, não é o Vinícius médico, político, não, é poder ajudar. E eu tenho certeza que, enquanto deputados, se Deus nos permitir, nós vamos ter muito êxito aí para todos aqui, principalmente de cidade de Betim, do estado, das regiões. O trabalho médico voluntário já é feito há 15 anos, desde que foi formado como médico. E agora a gente vê uma parceria muito grande com o Instituto Olavo Kessler. Qual que é a importância dessa parceria com o Instituto, que visa, né, o social e também como médico, né? Qual que é o trabalho que está sendo feito em Minas, né, nessa parceria Olavo Kessler e Dr. Vinícius? Eu formei em 2010, mas um pouquinho antes de formar, eu já tinha um atendimento voluntário. Né? Então, assim, tem 15 anos aí que eu faço atendimento voluntário, que eu atendo em igreja, atendo em associação de bairro, na casa do seu João. E agora, com essa proximidade nossa com o Instituto Olavo Kessler, com o Olavo Kessler, que é um empresário, uma pessoa que veio de um projeto social. Isso me deixa muito assim feliz de conhecer a história dele, né, de superação, sendo fruto de um projeto social. E eu também sei da importância do meu trabalho social para o outro. E casou perfeitamente, porque é um instituto que visa o social, que visa ajudar, que visa tirar aquelas crianças, aquelas pessoas de uma área de risco, dar uma profissão, dar um esporte, melhorar a saúde. Então, eu, enquanto médico, o Instituto Olavo Kessler, enquanto instituto social, é uma proximidade muito importante. Só a população tem muito a ganhar com isso, que a gente consegue atingir mais pessoas. Esse projeto social, Dr. Vinícius Olavo Kessler, está no estado todo. Nós estamos, cada dia que passa, crescendo em cidades, em região, para poder o quê? Levar cuidado, levar saúde, levar atendimento, levar questão profissional, cursos. Então, assim, é maravilhoso. E vocês que não conhecem, né, você que não conhece o Instituto Olavo Kessler, segue lá no Instagram, Instituto Olavo Kessler, Dr. Vinícius também no Instagram. Então, é a hora de a gente participar, comentar, compartilhar e entender que nós queremos fazer o bem, queremos ajudar as pessoas. E esse é o momento importante das pessoas conhecer os seus pré-candidatos. Muito bem. Doutor, eu queria te agradecer por esse tempo aqui para nos dar essa entrevista, né, ô Luiz? E queria que você nos desse uma mensagem para quem está nos assistindo, uma mensagem final. Deixa uma mensagem. Eu queria agradecer o Willi, Luiz, o Klinger aqui também, do podcast aqui, do estúdio. Obrigado. É muito bom
porque a gente sabe que o nosso dia a dia é muito corrido, né? Então, eu, enquanto médico, assim, todos os dias, é muito trabalho, eu trabalho com muito amor, e ter esse momento de conversa, de mostrar o que eu estou pensando, o que eu penso, o que eu quero, né, para a minha cidade, para o meu estado, é muito importante. Então, é um momento a gente poder construir, de poder levar esse movimento por Minas para o estado todo, agregar você que é pré-candidato, você que é liderança, você que já foi vereador, prefeito, vice-prefeito, convida a conhecer esse movimento por Minas, venha participar desse projeto, vamos unir para poder fazer que o nosso estado seja cada vez melhor e que em 28, 30, 32 nós possamos ter cada vez mais políticos bons e boas ações e bons projetos para a nossa população. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e vamos junto aí, né? Esse é só o primeiro podcast, teremos outro pela frente. Eu peço a vocês, se eu não respondi o que vocês acham que eu deveria responder, deixa um comentário aqui, curta a nossa publicação aqui, que nós vamos, no segundo momento, responder, fazer um novo podcast para poder abranger o máximo de assuntos possíveis. E se a gente ficar aqui, vamos ficar aqui a tarde toda, a noite toda falando, que é bom conversar, é bom dialogar. Isso aí. Queria agradecer. Vou falar. Esse é o primeiro por Minas e o mais importante, se você tiver alguém aí na sua cidade que queira vir conversar com a gente, falar, inclusive, né, a gente tem nomes aí já ao Estado, ao Senado, se quiser vir, o espaço está aberto, porque é isso, o projeto é levar para Minas boas ideias, bons projetos para chegar à população. Comente aí, deixa no comentário quem que você quer assistir aqui nos nossos próximos programas. Isso aí. Muito obrigado. Abraço.